Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos, boa noite a todos que estão em casa para mais uma live da quinta-feira, aqui no Espaço Guia em Porto Feliz. E não se esqueçam de dar o like na nossa live para fortalecer o nosso canal. E estamos reunidos aqui passar para alguém, né? Se achar que é interessante, né? Indicar para um conhecido, para um amigo. Isso. A gente já falou, várias pessoas têm dito isso, né? Pessoas até de algumas religiões diferentes do universalismo, que eles têm visto vídeo, né? E vem na mente deles para passar para pessoas da própria igreja deles, né? E eles têm passado isso e têm achado muito interessante, têm atendido algumas demandas dessas pessoas, né? Então, Deus tem muitas maneiras de interceder. Então, às vezes a pessoa vê a mensagem e fala, nossa, isso aqui para fulano seria ótimo, né? Então, que a pessoa passe para essas pessoas. Nós não estamos aqui fazendo apologia a nenhuma doutrina, a nenhuma religião, porque, né, brasileiros, a maioria, somos cristãos, né? Então, não importa qual seja a etiologia aí que a pessoa professe, mas que se ela aproveitar e achar que é interessante, que ela possa compartilhar isso com pessoas que talvez estejam precisando desse tipo de mensagem, dessa informação, dessa necessidade, né? Muito bem. E aí vamos iniciar então a nossa reunião com uma leitura da Bíblia, de Coríntios, capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme reis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anêmata, anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que você acha disso, Marcelo? Que Deus, Ele é o único e que Ele dá vários dons a várias pessoas diferentes. Mas Ele é o mesmo, Ele é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus para todos, e cada um tem um dom, tem uma habilidade. Então a gente já leu isso aqui, foi uns dias atrás, a gente leu esse mesmo capítulo da Bíblia, e a gente fez meio que uma enquete, né? E como tem hoje, estamos poucas pessoas por causa do tempo, né? Talvez até tirar dúvidas de vocês, porque é uma das questões que nós temos sido orientados, de que as pessoas comecem a observar, né? E se ela não tem nenhuma sensação, nenhuma percepção, porque é possível hoje, através da ajuda da espiritualidade, de Deus, que a gente possa até orientar vocês, né?
em dons, às vezes, que vocês queiram desenvolver, porque quando que Deus dá o dom, tudo bem, o termo Deus dá o dom, né? Mas a gente sabe hoje que você pode treinar, por exemplo, uma psicografia, uma psicofonia, né? Um trabalho de cura espiritual, né? Interpretação dos espíritos, né? A gente já falou isso para vocês. Quando você conhece Deus, e aí depois quando você tem outras experiências com Deus, com Jesus, ou com outros seres espirituais, alguns angelicais, outros espíritos, né, mais da natureza, você começa a ter esse discernimento, né? A ter esse conhecimento. Então, inclusive, eu acho que é importante, as pessoas às vezes reclamam muito dos problemas espirituais que tem, para você entender se um espírito está ali, é um espírito bom, se é um espírito ruim, um espírito está na sua casa para te ajudar ou está ali para te atormentar, né? Então, acho que é importante se vocês pensarem e levantarem as questões, se vocês quiserem, para a gente poder passar para vocês e orientar vocês sobre a questão dos dons que vocês têm, o que não têm, o que não percebe, o que sente, ou o que gostaria de ter, né? Eu gostaria de fazer tal coisa, né? Mas eu não consigo. O que eu preciso fazer para desenvolver uma psicografia, por exemplo, né? Usar um termo. Para desenvolver a mediunidade de cura, né? O dom de curar, como diz aí. Como é que eu faço? Né? Então, se vocês tiverem interesse, vocês se pronunciarem nesse sentido para a gente poder orientar vocês, né? E foi falado isso há umas semanas atrás, então eu já queria aproveitar e perguntar. Alguém de vocês tem alguma questão? Quer perguntar alguma? Fale, Catarina. Eu sinto muito essa vontade de trabalhar esse dom de cura, porque eu tenho um afeto muito grande pelos animais e uma habilidade de curá-los. Mas de tempo pra cá, eu percebo que eu sou chamada para curar pessoas, não assim no sentido físico, né? Mas a alma delas. Então, que Deus pede para que eu busque, né? Assim, conhecimento, para que eu possa, por meio da palavra, falar com as pessoas ali o que elas precisam, né, seguir ou fazer. Então, eu estou sentindo muito esse chamado, muito forte. Que Deus pede que eu pare agora, né, não deixe de cuidar dos animais, mas que eu cuide de pessoas. Das almas, né? Porque é o que a gente fala, já falou nas algumas lives aí atrás, né? Que se a alma for curada, o corpo cura sozinho, né? E não só você, eu tenho acompanhado várias pessoas que eu ouço a mesma fala, né? Nunca teve tão intensa a manifestação de Deus. Eu acho que as próprias lives, elas estão demonstrando para vocês aí o procedimento, né, do lado espiritual, quanto forte está isso, quanto está, né, mexendo com as pessoas, quanto está aprofundando, sensibilizando as pessoas. Então, eu acho assim, no teu caso, nada mais é do que, eu vou falar uma coisa que você vai, né? Você já sabe tudo. É só fazer. É só tirar o ego da frente, né? O que é o ego? Mas se eu não fizer certo? E se tiver errado? Se é Deus que vai fazer, por que você fica xeretando? Né? Médico a gente não é, né? Eu não sou médico, né? Ninguém tem nenhum médico aqui encarnado. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa de ordem de cura, de saúde, é alguém que entende de saúde que está fazendo. Seja Deus, seja um espírito, seja um anjo, né? Então, qual é o maior problema que a gente observa na conversa de vocês na primeira parte? A gente vê muito claramente isso. É que a gente entra na frente de Deus e impede. Quantos de vocês já ouviram? Eu senti de fazer aquilo, mas eu não fiz porque eu achei que não era, que era da minha cabeça, aí o outro foi lá fazer, daí que eu vi que era para fazer aquilo que veio na minha cabeça, né? Eu ia fazer aquilo, mas eu fiquei com medo, e se não for certo o que eu estou fazendo? Gente, isso é puro orgulho, por mais que vocês não gostem disso. É orgulho porque quem faz não é nós. A gente age como um instrumento. Né? O máximo que a gente faz é o quê? O magnetismo nosso. Né? O resto é Deus operando. O que diz aí? Deus opera em tudo e em todos. Né? Então, o que eu tenho que fazer para fazer isso? Ficar quieto. Sair da frente de Deus. Falar, Deus, faça o que o Senhor achar melhor. Né? Faça o que o Senhor achar melhor. E quando você fala para Deus, você fala e deixa Deus fazer, quantas coisas a gente vê aqui, não vamos nem falar, a proposta não é fazer propaganda de cura. Quantas coisas vocês já viram aqui? Né?
Porque pessoas que não estudou medicina, pessoas que não têm conhecimento de saúde, nem nada fez. Hã? Pessoas analfabetas, que são analfabetas e... Obrigado. Que são analfabetas e fazem curas. Por que ela faz? Porque é o dom que está na dela. Ela permite que Deus, ou a espiritualidade, o anjo, que vocês quiserem falar, manifeste e faça isso. Né? Que é uma das coisas também que é importante, a gente não ficar, mas será que é o Dr. Bezerra de Menezes? Será que é Deus? Será que é Jesus? Será que é Nossa Senhora? Será que é o anjo Rafael que está? É pro bem? Deixa fazer. Deixa fazer. Né? Então, a grande dificuldade que a gente encontra, né, eu acho que todos nós, em graus maiores ou menores, encontramos isso. Né? Eu me lembro sempre de uma fase que eu estava com algumas dúvidas e eu vi uma palestra do Chico, uma entrevista do Chico, e ele estava vivendo a mesma experiência que eu estava vivendo de dificuldade. Né? Porque ele escrevia aquelas coisas, fazia coisas, escrevia sobre medicina, escrevia sobre um monte de coisa, e ele não tinha conhecimento, né? E aí ele falou assim, mas como que eu vou falar que é Dr. Bezerra de Menezes, que eu vou falar que é um cientista, né? Eu vou ficar, né? E aí ele falou para o Emmanuel, eu falei, mano, o que eu faço? Ele falou, fala a verdade. É você que faz? Ele falou, não, então fale quem está fazendo. Só falar a verdade, pronto. Né? Então é Deus que vai fazer? Deixa Deus fazer. Pronto. Né? Então acho que o mais difícil para nós é permissão. A gente dá permissão para Deus fazer. Sem rótulo, sem inventar, sem moda, sem rito, sem nada. Como a gente já falou nas últimas palestras que vocês têm visto aí. Permitir, né, falar, verbalizar, Deus, eu permito que o Senhor se manifeste em mim. Eu dou permissão para isso. E vou sair da frente para não atrapalhar. Vou ficar bem quietinho com o vidro tapado lá. Né? E aí a gente... E é um treino, gente. Quando a gente fala assim, repetir, murmurar a Deus... Quanto mais tempo, né, você mantém a conexão com Deus, mais Deus, a cada dia que passa, posso falar para vocês das experiências que eu tenho vivido, a cada dia eu sinto mais a presença de Deus em mim, cada dia que passa. Né? Por quê? Porque mais tempo a gente está se propondo, mais tempo a gente está meditando, mais tempo a gente está relacionando, está conectado com Deus nas coisas que a gente vai fazer. Né? Quando a gente acorda cedo e vai fazer as coisas, já acorda com Deus, como o Gerson falou agora, acorda, putz, a conta de luz, venceu não sei o que lá. Então a gente precisa acordar no colo de Deus, né? E fazer as coisas no colo de Deus. Né? E quando você começa a fazer as coisas do colo de Deus, que provavelmente nós vamos falar sobre isso hoje, na segunda parte, tudo que sai de nós é bom. Tudo que sai. Agora, se a gente acorda revoltado com o clima, com as contas, com, né, o governo, com não sei o que, com não sei o que, é complicado. Né? Agora, tudo isso é, como disse a Simone Leão na primeira parte, aí, é determinação, é prática, é hábito. É confiar, acreditar, né? Saber, nem acreditar, Marcelo. Vamos usar um termo que nós vamos fazer uma palestra sobre esse tema, a gente já falou sobre isso. Nós não podemos mais acreditar em Deus. Por quê? Nós precisamos ter certeza, gente. Porque quando você acredita, pode ser e pode não ser. Eu acredito que é Deus. Mas e se não for? Não, tenho certeza. Pronto, acabou. Então, o cérebro, se eu não abre vaga para dúvida, que inclusive é uma das questões que eu queria falar para vocês hoje, que já não está mais, não vou nem verbalizar A ou B, porque essas coisas já foi dito para vocês, que estamos tudo junto. Nós, a espiritualidade, Deus, e aí vocês interpretam como vocês quiserem. Vocês precisam criar dentro de vocês, uma certeza que Deus está em vocês. Nós vamos dar um exemplo para vocês. Se você estiver na sua casa e tiver o seu pai, o seu marido, o seu irmão mais velho, porque aí cada um está numa fase da idade, né? E pessoas que vão ver esses vídeos vão também estar enquadrado nesse contexto. Nós vamos dar um exemplo que eu acho que vai ajudá-los a entender e facilitar algumas coisas que faltam para vocês, porque vocês vivem vazios, como se Deus não estivesse dentro de vocês. Vocês vivem como se fossem vocês que andam pela rua e vão para os lugares que vão, voltam dos lugares que voltam, e é vocês só.
dentro do carro, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do avião. E não é assim. Agora nós vamos dizer para vocês a importância de que a mente de vocês faça um registro do que nós vamos demonstrar para vocês. Qual que é a metáfora? Pense que você está na sua casa, sozinho, sei lá, de noite, e escuta um barulho no quintal, como se tivesse alguém andando. Você fala, ai meu Deus do céu, o que será que é? Né? Aí você fica desesperado ou desesperado. Agora, se você está na sua casa e você escuta como se tivesse alguém andando, mas está lá seu pai, o seu marido, o seu irmão, né? Não, existe um outro ali dentro da sua casa. Você se sente mais seguro. Ah, meu marido, vou chamar meu marido, vou chamar meu filho, vou chamar meu pai. Então vocês ficam mais confiantes porque vocês não estão só. Então essa mesma sensação de não estar só em casa, quando acontece, sei lá, caiu a energia, está sozinho em casa, ai meu Deus, e agora? Ah, se você está com o marido, com o pai ou com alguém, qualquer símbolo que represente confiança para vocês. Pode ser a mãe, pode ser a irmã, a esposa, de repente. De repente o marido tem alguma fobia, né? E cai à força, né? Como acontece com alguns, às vezes entra o rato na casa, a esposa que vai matar o rato, o marido sobe na mesa. Né? Ou tocar o rato, sei lá. Então vocês precisam alimentar os cérebros de vocês que Deus existe dentro de vocês. Vocês precisam andar no carro assim, vocês precisam dormir assim, vocês precisam andar para a rua assim, vocês precisam ir nas festas assim, sabendo que Deus está dentro de você. Então quando a mente de vocês ela tiver certeza que isso é uma realidade, vocês vão começar a perceber, a sentir pulsos de leveza, pulsos de harmonia, momentos de plenitude. Fala, nossa, ai, que legal, tô leve hoje, né? O que a maioria das pessoas fala? Ah, eu tô com o peito apertado, tô com um negócio ruim na costa. Se você tiver com aquela sensação de Deus dentro de você, você não vai estar com um negócio ruim na costa, porque Deus é luz. Agora, se vocês não fizerem isso que nós falamos, ou qualquer outro exemplo que vocês encontrem, talvez em qualquer lugar, em algum livro, ou na mídia, que vocês comecem a andar com a sensação e a certeza de que Deus está dentro de vocês, Deus anda com vocês, Deus vive com vocês. Aonde vocês forem, não tem como desligar de Deus. Jesus já disse isso. Mesmo que esteja morto, se viverá. Por quê? Porque Deus está em você. E o seu espírito não morre. Então, enquanto vocês não fizerem, então eu ouvi a conversa de vocês, o esforço, a dedicação de vocês, não se culpem, não se julguem, porque vocês estão buscando, cada um demora um tempo, cada um tem o tempo de encontrar Deus. Esforce sim o máximo que vocês puderem. Como nós já dissemos, ele fez um trabalho de busca, sim, cada um faz o tempo dele, cada um de vocês tem o tempo de vocês. Mas pense assim, que se é algo que vocês necessitam, é esse encontro com Deus, nesta existência. Não esperar morrer para ver Deus. Que dizem alguns que tem que quem morre vê Deus. Depois que você morre, assim, só vai ver Deus depois que morre. Mentira. Se você quiser ver Deus vivo, você vê Deus vivo. E vocês têm muitos exemplos aí nas mídias de vocês. Que Deus está. Vocês tiveram exemplo aqui dentro. Não sei quanto vocês acreditam no que vocês viram, no que vocês ouviram, mas aqueles que conseguiram acompanhar, conseguiram ascender, conseguiram expandir, sentiram a presença de Deus neles. Então vocês precisam dessa metáfora. Se vocês quiserem, peguem na casa de vocês, anote, né? Isso que nós falamos agora para vocês a todo momento. Ah, eu tenho um problema sério para resolver amanhã. E daí, se Deus vai comigo, eu vou resolver. Pode até que não saia muito bem para o meu lado, mas que vai resolver, vai. Perdeu o emprego, não tem problema, Deus vai abrir outras portas. Aconteceu um problema de um relacionamento, vai abrir outra porta. Aconteceu um problema de perder um ente querido. Ou de repente você acorda no outro dia, você se levanta, aí você vê o seu corpo lá na cama morto. Você acorda morto no outro dia. E aí? Né? Eu cheguei do outro lado. Maravilha. Você vai estar com Deus. Vocês vão estar com Deus. Então vocês precisam entender. O cérebro de vocês, primeiro que o Gerson falou agora, a questão da racionalidade, e uma outra questão que nós entendemos muito bem e sabemos o quanto pesa em vocês isso, é que a história, a busca de Deus que vocês fizeram até algum tempo atrás, era uma busca diferente. Era uma busca da religião, não era de Deus. Vocês buscavam religião.
Ir lá, fazer as orações, fazer lá os ritos que a igreja pedia, pagar seus dízimos lá, tomar água, ou as hóstias, ou a Santa Ceia, o que cada igreja oferecia, e estava pronto, estava tudo certo. Então, de repente, chega uma nova fase, onde fala, não, o negócio não é. Comungar com pão é fácil. Agora, comungar com o coração é mais complicado. E é isso que vocês estão buscando, a comunhão no coração, não na boca, não no estômago, não na cabeça. É comunhão na alma. É comunhão de estar dentro de Deus, de sentar no colo de Deus, se podemos dizer, porque já falamos que Deus não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, mas a forma mais próxima que nós conseguimos simbolizar para vocês é de vocês se sentirem no colo de Deus, sentirem nos braços de Deus, se sentirem no coração de Deus. Poderem falar com as pessoas, talvez de dentro do coração, de dentro do amor de Deus, de dentro da compaixão de Deus. Então nós estamos falando de algo assim mais profundo do que era antigamente, que vocês iam talvez com seus pais, faziam lá os ritos da igreja, voltavam para casa e estava tudo certo. Não questionava, não perguntava, né? Estava pronto. Então vocês tinham ritos divinos. E o que nós estamos falando para vocês não é ritos. Tanto que tem sido, nossas palavras têm sido muito claras, eu acredito que vocês têm sentido isso. Nós não viemos e nem estamos para falar de Deus. Nós estamos aqui para manifestar. Para manifestar. E alguns de vocês têm sentido a manifestação, porque nós vemos pessoas que estavam com problemas que não importa agora, o quanto, a hora que Deus manifestou nas pessoas aquele mal, aquela ruindade, aquela dor, aquela enfermidade, ela deixou de existir. Por quê? Porque a alma dela, de alguma forma, se conectou com o amor de Deus e vibrou na frequência de Deus, se podemos dizer assim. E como Deus é luz e a doença é escuridão, a escuridão foi embora e a doença também foi junto. Então é importante que vocês comecem, vocês observam que tem sido muito mais enfática a nossa postura, a nossa fala, né? Tem tido até uma dificuldade para ele poder lidar dessa forma, mas vai ter que ser assim, nós não podemos mais brincar de Deus. Já passou o tempo, muito tempo. Então aqueles que quiserem, façam com alguma prática. Não aceitem mais sair de casa e ir para o trabalho sozinho. Não aceitem mais sair de casa e ir às vezes para um médico, para um hospital, né? Mesmo visitar alguém que está com a Covid, eu vou com medo da Covid, eu estou com medo da Covid. Sim, toma os preparativos que a saúde ordena, mas você vai convicta que você vai com Deus. E Deus não pactua com doença. Deus não pactua com doença. Já falamos para vocês, a doença é a presença do medo e da insegurança. Não é a presença do amor de Deus. Então é importante vocês terem essa certeza, Marcelo. Por isso que não dá para acreditar. Eu acredito que não. Certeza, né? É certeza. Nós vamos fazer uma palestra futuramente, já falamos isso para vocês, sobre amor, compaixão e certeza em Deus. No momento adequado, nós iremos trazer algumas questões para vocês terem essa certeza. Mas nós gostaríamos de deixar nesse momento hoje, nessa primeira parte, a importância de vocês arrumarem alguma coisa. Talvez seja pegar um papel e escrever Deus está dentro de mim e engolir o papel. Pegar um papel que não dissolve. O que é papel que não dissolve, Gerson? Você que é engenheiro. Sei lá, pensa alguma coisa. Um pedaço de plástico, não sei. E amarra, né? Põe, solta lá dentro, amarra e deixa amarrado na mão, na orelha, aqui assim, para não ir embora, para a digestão não levar embora. Fica ali, né? Ou vai no médico lá, fala pro médico que faz os procedimentos aí das cirurgias bariátricas que fazem, né? Faz lá, coloca um anel, né? Coloca um anel assim, Deus está aqui dentro e deixa lá, né? Quem vai fazer uma safena, bota lá no extensor, lá na safena, Deus está aqui dentro. Então, de alguma forma, vocês precisam pôr isso dentro de vocês. Porque a hora que vocês souberem o que é sentir isso na alma de vocês, todo dia, toda hora, todo tempo, todo momento,
E a hora que qualquer coisa, que você ficou lá, talvez algumas horas, como dizem alguns que vivem essas experiências, às vezes você passa algumas horas entretido com futebol, com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa que você seja, talvez até vendo uma paisagem, ou vendo a chuva, ou vendo o sol. A hora que você lembra de Deus, fala assim, você lembrou de Deus, fala assim, né? Estou imerso nessa luz divina. Automaticamente você se vê cobrido por isso. Se vê cobrido, coberto. Estou envolto da presença de Deus. E aí você se sente envolto da presença de Deus ali. Né? Então, glorifica-me, Senhor. Né? Se está lá com alguma dificuldade, pode ser qualquer tipo de problema. Você aquieta em algum lugar, pode ser até no trânsito, se você está irritado no trânsito, se você é uma pessoa muito aborrecida ou está lidando com uma situação difícil, né? Automaticamente você já pronuncia, né? Glorifica-me, Senhor. E você pede a glorificação, aí Deus te reveste por dentro. Mas eu tenho medo, tenho ansiedade. Veio a ansiedade, Deus me reveste por dentro. Veio o medo de resolver uma situação, Deus me reveste por dentro. Em vez de ficar falando, eu estou com medo, meu coração está batendo, eu acho que eu vou ter que voltar, eu não vou aguentar, o que eu faço? Vou tomar um remédio. Deus, reveste. Eu sei que o Senhor está aí dentro, então reveste-me por dentro. Comecem a mudar. Mude a maneira de vocês começarem o dia. Mude a maneira de vocês lidarem com as enfermidades, com o sofrimento de vocês. E vocês vão ver Deus. Vocês vão ver Deus em vocês. Porque Ele está aí. Já foi dito para vocês a história. Que Ele se escondeu no coração. Achem Ele. Talvez você não tenha no coração. Deus, o Senhor não está no coração, o Senhor está no fígado, no baço, nos rins. Eu sei que o Senhor está aí dentro. Eu vou te achar. Não me escapa dessa vez. Então vocês precisam ter essa convicção. Para vocês sentirem a alegria de Deus. Saber o que Deus planejou para vocês. Deus não criou o mundo e vocês para o sofrimento, para a desgraça, para a doença. Deus não foi para isso. Como vocês não têm filhos para gerar desgraça para os seus filhos. Não é assim que vocês fazem? Também Deus não faz diferente de vocês. Então vocês precisam ter essa compreensão. Né? E verbalizar algumas coisas diferentes para vocês poderem sentir a presença de Deus. Né? Glorificar. Quando você fala, Deus, glorifica-me, Senhor. E você sentir aquele bálsamo suavizante, aquele bálsamo leve, aquele bálsamo de supressão, de preenchimento. E aí você começa a falar, não, Deus tem andado comigo. Comece a perguntar também para vocês, quanto tempo do dia vocês se lembram de fazer coisas com Deus? Já foi falado para vocês. Façam coisas com Deus. Arruma a cozinha, lava a casa, vai trabalhar, digita no computador. Já dissemos para vocês a questão. Vocês não podem, não devem andar na rua incorporado por uma entidade espiritual, coisa parecida, porque vai atrapalhar a direção do carro de vocês. Mas com Deus vocês podem andar dirigindo, porque Deus não atrapalha na direção. Até evita alguns problemas para você. Toma cuidado aqui, toma cuidado ali. Porque Deus ele não se comunica com vocês através do mecanismo mediúnico dos quais vocês fazem uso normalmente. É um outro processo. É um outro processo. Vocês têm dúvidas de alguma coisa que vocês queriam perguntar, queriam falar? Se tem alguém na mídia que tá. E por que não vocês? Será que vocês não têm dúvidas? Vamos falar sobre sair da frente, então. Hã? Sair da frente. Sair da frente é o que um amigo tem falado para vocês e a gente reconhece que é difícil. Mas comecem a exercitar que quando vocês se entregam, quando nós falamos a Deus, não importa
a divindade, seja espírito, anjo, o que for que vocês querem. Então vocês precisam ter a mesma convicção, que não é você que vai fazer. A Bíblia diz assim, quando você for falar de Deus, não se preocupe com aquilo que você vai dizer. Abra a boca e Deus coloca as palavras na sua boca. Se podemos dizer, nós somos as palavras que Deus está colocando na boca dele para falar com você. Nós somos a boca de Deus, nós somos a palavra de Deus. Nós somos o amor de Deus em manifestação. Nós somos o amor. Então, sair da frente é aceitar que há alguém melhor, não no sentido de melhor, alguém que tem mais conhecimento que vocês e que sabe quais são as necessidades de vocês, sabe manipular energias de vocês, sabe manipular o campo aqui dentro, como foi dito para vocês na semana passada. Nesse momento que já estamos aqui agora, se vocês pedirem para um clarividente aqui, tem algumas entidades espirituais que estão aí, mas elas estão assistindo reuniões. Ela está assistindo, ela não está atrapalhando nenhum de vocês. São espíritos tão necessitados quanto vocês. Estão ouvindo isso, mas não está atrapalhando ninguém aqui. Por quê? Porque a luz de Deus está aqui. O que nós estamos falando é vida. Nós estamos falando em vida, em manifestação de Deus, na comunhão de Deus. Então isso atravessa a aura de vocês, atravessa o campo de vocês, atravessa a energia de vocês. É como se fosse você jateasse pense uma peneira, né? Uma peneira que todo mundo sabe que é uma peneira aqui, acredito que todo mundo é algo comum, né? Comum. Uma peneira, pense uma peneira que você colocar no barro. Pense que isso, vocês são uma peneira. Então, como nós vamos falando, e nós estamos falando, mas estamos falando assim, o que estamos sentindo dentro de nós, no nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E quando isso sai, como se fossem jatos de dardos magnéticos de luz que flui e atravessa vocês. Sai do outro lado, vai embora. Pensa uma peneira que está cheia de barro e aí você começa a bater água com um esguicho e vai, daqui a pouco a peneira não tem mais. Então o que temos feito quando temos falado para vocês, que nós não viemos aqui para falar, nós viemos aqui para manifestar o amor e a vontade de Deus, a benevolência, a compaixão. É isso. Se vocês não estiverem pensando se perdeu o capítulo da novela, ou se vai comer depois, o que vai comer depois que sair daqui, ou se ficou em casa e alguém ficou lá e não estava muito bem, ou se amanhã você vai ter uma conta e não tem dinheiro para pagar, se você não estiver preso na velha energia, todos vocês saem transpassados pelo amor de Deus. E muitos de vocês são testemunhas que nós temos visto as pessoas virem falar com ele, não porque nós não precisamos dessas confirmações. Nós sabemos como cada um entra e como cada um sai. E o nosso papel não é cobrar, isso que eu quero que vocês entendam. A postura não é cobrar de vocês, não é atormentá-los com exigências. Nós estamos aqui falando, olha, se vocês quiserem isso, vocês terão isso. Nós estamos aqui como irmãos mais velhos de vocês, que já passamos por isso. Mostrando um caminho. Sim. O caminho que todos os que saem por esse caminho. Por isso que disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos mostrando o caminho do qual Jesus falou quando esteve aqui. É esse caminho. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, nós vamos amá-los e acompanhá-los, mesmo como disse Deus na palestra do outro dia, que se vocês, ele se transformou num coração para transportá-los no colo dele. Mas se vocês não quiserem o colo dele e quiserem voltar para a trilha de vocês e continuar pela trilha cheia de obstáculos, cheia de desafios, cheia de problemas, ele não vai abandoná-los. É só uma escolha que vocês estão fazendo de continuar numa visão limitada dele, numa presença limitada. Porque ficou muito claro para vocês, acredito eu, que ele vai carregá-los, ele vai levá-los. Para vocês não passarem nenhum momento mais de tristeza, de sofrimento, de dor, qualquer coisa que seja o desafio, vamos chamar de desafio, que é uma palavra mais adequada talvez, sem que ele esteja ali.
Por isso que ele disse, Thaís e Thaíses, se vocês quiserem, toda vez que a dúvida, a incerteza, o medo, a preocupação, a insegurança, não fiquem presos. Senta no meu coração, que eu vou carregar vocês, eu vou andar junto com vocês. O acordo foi esse, de que ele deixaria vocês caminharem por si sós, de uma certa forma, com uma ligação um pouco mais distanciada, porque o acordo era esse. O quanto vocês iriam resistir e o quanto de vocês iriam desanimar, porque muitos desanimaram, muitos fizeram outras escolhas. Mas os que chegaram ali, todos os que estão chegando ali, Deus está ali para recebê-los. Da mesma forma que quando você faz uma competição, a hora que você chega no ponto final, estão lá as pessoas que estão, os organizadores estão lá esperando na chegada. Então vocês chegaram no momento. E Deus vai estar sempre lá para todos que chegarem. Então é uma questão de escolha de vocês. Como nós estamos falando até agora. Escolham que da mesma forma que existe na sua casa alguém que te dá segurança, escolha ter Deus dentro de você com segurança.